Olá galera, mais um vídeo aqui, agora sobre a questão número 10 da lista, né, da lista 3. Essa questão ainda é sobre equação reduzida de reta, porém agora aparece um ângulo, né, e só dá para ver um ponto mais ou menos, né. Lá na lista original que mandei para vocês, dá até para você estimar outros pontos aqui, mas o que você consegue ter certeza é um ponto e o ângulo, né? Aparentemente, correto? Aparentemente. Porque se você observar bem, lá na lista, né, que eu mandei, tem uma reta que passa cruzada aqui e tem um ângulo aqui, certo? Aqui você tem dois pontos. Aí você pode fazer normal, chamando um ponto de B e outro de A, fazendo a equação normal do jeito que você já sabe. Eu resolvi colocar a reta passando aqui na origem para mostrar esse caso particular, que aparentemente você só tem esse ponto aqui, né? 1, 2. Mas quando a reta passa na origem, na verdade você tem dois pontos, que é esse que você está vendo aqui, que eu vou chamar de B, e a origem, que eu vou chamar de A. Então toda reta que passar pela origem, a origem é um dos pontos, com coordenadas 0 no x, 0 no y. Correto. Então esse ângulo aqui, por que muitos exercícios trazem um ângulo da reta? É porque o autor, muitas vezes ele quer que você calcule o coeficiente angular usando a definição por tangente. Então, lembra que o coeficiente angular é igual à tangente do ângulo que a reta faz com o eixo x, né? Então aqui seria tangente de 45 graus. Você entrando na tabela de seno, cosseno, tangente, você vai ver que a tangente de 45 é 1, então daria para calcular o coeficiente angular fazendo a tangente do ângulo, tá? Só que muitos valores de ângulo, você tem que fazer estudos de sinal da função trigonométrica. Ângulos maiores que 90, eles não estão no primeiro quadrante, então tem toda essa complicação. E sempre é melhor você fazer o cálculo do coeficiente angular por pontos, se o exercício permitir, porque aí você só precisa guardar uma fórmula, que é aquela que a gente já sabe, y do b menos y do a, dividido por x do b menos x do a. E aplicar, né? Escolher os dois pontos A e B e aplicar. Então, se eu usar essa fórmula aqui, ela vai dar o mesmo resultado que por tangente, né? Então, ó, se eu for lá no B, ponto B, pegar o y do B, que vale 1, né? Ó, o y do B vale 1, menos o y do A. O A é a origem, o y do A vale 0, certo? O y é o segundo valor. Dividir por x do B. Vou lá no B, pego o x, vale 1, menos o x do A. Vou lá no A, pego o x, que é o primeiro valor, vale 0. Faço a conta. 1 menos 0, 1. 1 menos 0, 1. Então, ó, ele dá igualzinho fazendo por tangente. Correto? Ele quer a equação reduzida da reta. Então, é y igual a mx mais n. Essa é a equação reduzida. Então, m vale 1, coloco 1x e o n. Quem é mesmo n? O n é onde a reta corta o eixo y. Então, essa reta está cortando o eixo y na origem. Então, aqui vale 0, né? O valor do y. Então, fica assim. Que dá igual o quê? 1 vezes x, x. Né? X mais 0, x. Então, a equação é y igual a x. Achei a equação da reta. Correto? Agora, vou mostrar mais um exemplo aqui. Certo? Com um ângulo de 30 graus agora. Então,
poderia calcular esse coeficiente angular pela tangente do ângulo, né? Então eu iria lá na tabela de seno, cosseno, tangente, que está lá no fim da sua lista, encontraria raiz de 3 sobre 3, correto? Raiz de 3 sobre 3 é o valor da tangente de 30. Ou vamos fazer por pontos, como a gente está acostumado, porque aqui a origem é um ponto. Então, ponto A, ponto B. M igual a y do B menos y do A, a mesma equação de antes. Certo? Copiei a equação aqui. Então, vou lá no ponto B, vou ver quanto vale o y. Ele vale 2 dividido por raiz de 3. Então, 2 dividido por raiz de 3 menos o y do A. Vou lá no ponto A, quanto vale o y? Estou na origem aqui, ó. Aqui o y e o x valem 0. Então, 0. X do B. Vou lá no ponto B, acho x, 2. X do A, vou lá no ponto A, acho x. X vale 0. Então, 2 dividido por raiz de 3 menos 0 vai dar 2 dividido por raiz de 3, né? Dividido aqui esse traço aqui de divisão, né? Vou pôr maior até. Pelo de baixo aqui. 2 menos 0, que é 2, tá? Aí você se pergunta, como que eu faço essa conta? Ele virou uma divisão de fração. Em cima eu tenho a fração 2 dividido por raiz de 3. E embaixo eu vou ter a fração 2, né? 2 sem nada, você pode pensar que é 2 sobre 1. Então, é fração 2 sobre 1. Como é que eu faço divisão de fração? Eu mantenho o de cima inalterado, eu mantenho ele do jeito que ele está, a fração de cima fica do jeitinho que está, e eu vou multiplicar pelo contrário da de baixo. Então, eu inverti a de baixo, em vez de 2 sobre 1, virou 1 sobre 2. E aí, como é que fica? 2 vezes 1, né? Aqui, ó, corta 2 com 2 aqui, ó. Você está multiplicando por 2 e dividindo por 2, então 2 se cancela, né? Aí em cima vai ficar 1, embaixo vai ficar a raiz de 3, correto? Esse 1 sobre raiz de 3 é um número irracional, porque ele tem uma raiz embaixo, você tem que arrumar ele para ele ficar assim, raiz de 3 sobre 3. Como é que eu faço isso? Eu multiplico, sempre quando tiver essa situação, raiz embaixo, eu vou multiplicar em cima e embaixo pela raiz que tiver aqui. Então, 1 vezes a raiz de 3 dá raiz de 3. E raiz de 3 multiplicado por raiz de 3 vai dar 3. A raiz de qualquer número multiplicado pela raiz desse número, ela vai sempre dar esse número, certo? Então, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Raiz de qualquer número vezes a raiz dele mesmo vai dar esse número aí, certo? Aí eu achei o coeficiente angular. Como é que eu faço a equação reduzida? Copio mx mais n. No lugar do m eu coloco o coeficiente angular que eu achei, raiz de 3 sobre 3, né? E no lugar do n eu vou lá ver onde que a reta corta o eixo y. Ela passa no zero. Então, mais zero. Conclusão, a equação dessa reta vai ser... Esqueci do x aqui, né? Aqui tem um x. A equação dessa reta vai ser raiz de 3 dividido por 3 vezes x. Então é isso, galera. Até o próximo vídeo aí.